Agora a altura para o especial debate desta noite. A 18 de outubro ocorrem as eleições para a Ordem dos Psicólogos Portugueses. Uma ordem muito recente, criada em 2008 para representar os profissionais em psicologia. Em 2010, Telmo Batista foi eleito o primeiro bastonário, cujo mandato de governação chega agora ao fim. Telmo Batista está a recandidatar-se a bastonário pela lista A. E Rui Abrunhosa Gonçalves é o candidato da lista B. Os dois são meus convidados para um debate de propostas e ideias neste último jornal. Muito boa noite, Sr. Dr. Telmo Batista, seja muito bem-vindo a este jornal. Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves, é também um prazer tê-lo aqui connosco, seja muito bem-vindo. Vou começar precisamente por si, Sr. Doutor. Na sua apresentação de candidatura, diz que ao fim de 3 anos, graças a um mal-estar progressivo e generalizado com o rumo que foi traçado pelo atual bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. A que é que o Sr. Doutor se refere? Ora bem, eu refiro-me a um conjunto de questões que têm sido levantadas um pouco por todo o lado, para onde nós temos também desenvolvido a nossa campanha e que, em boa verdade, eu podia resumir em 2 ou 3 ideias. Uma delas, diria eu, que é precisamente o facto de muitos associados não se reverem efetivamente naquilo que a Ordem fez durante estes 3 anos, achando que efetivamente, de alguma forma, as expectativas que tinham poderão ter sido goradas. E eu aqui salientaria, de facto, a Ordem, portanto, a anterior direção desenvolveu, sobretudo, uma linha muito importante do ponto de vista da internacionalização da Ordem dos Psicólogos, que eu não questiono, não é? Mas que não é aquela que eu acharia que seria prioritária. O que eu acharia que seria prioritário neste caso era, de facto, arrumar a casa internamente, criar melhores condições para que os colegas desenvolvam a sua atividade e, a par disso, a preocupação com a internacionalização, eu diria que deve existir, mas quanto a mim não deve ser prioritária, tendo em atenção que nós tivemos tantos anos à espera, efetivamente, da criação da Ordem e que havia, se calhar, legítimos anseios de muitos profissionais que, de alguma forma, não se reviram naquilo que, entretanto, aconteceu. E, portanto, muitas pessoas dizem, eu deixei de pagar as cotas porque achei que de facto, a Ordem não está a fazer aquilo que eu gostaria. Ou até nem me inscrevo na Ordem, porque entretanto também acho que se calhar a Ordem é que precisa de mim, não sou eu que preciso da Ordem, e portanto há um conjunto de circunstâncias que, a nosso ver, foram priorizadas num contexto da anterior direção e que nós, como disse há pouco, entendemos que devemos ir por outro caminho. Portanto, a nossa é uma alternativa de mudança de agulha a este nível. Doutor Telmo Batista, como dizia aqui o Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves, houve muitos associados que deixaram de se sentir representados pela Ordem dos Psicólogos Portugueses. O que é que o Sr. Doutor, 3 anos envolvidos do seu mandato, fez por estes associados? Que ganhos efetivos é que trouxe aos associados da Ordem dos Psicólogos? Bom, eu não conheço propriamente esse mal-estar progressivo que o professor Rui Abrunhosa fala, porque se assim fosse, até nós teríamos uma taxa de execução de cotas terrivelmente negativa, e não temos. Até ao momento temos 80% de pessoas a pagar cotas ainda nem presente ano. E por isso, esse mal-estar, ainda as pessoas têm tempo a pagar as cotas, não se traduz nisso, por um lado. E depois, fala de arrumar a casa. Bem, eu posso falar do que é que falamos para arrumar a casa, não é? Temos regulamentos completamente de estágios, temos estágios a começar. Num período muito curto, temos uma estrutura de estágios que fez com que 921 pessoas fizessem estágios, mais 1.286 estão a fazer estágio neste momento. Montamos todo o código deontológico, temos um serviço para os psicólogos muito diversificado e por isso temos aqui um conjunto de coisas que são muito importantes. Mais do que isso, fala-se do problema da internacionalização, que eu gostava de abordar. Mas há uma questão aqui muito importante. A influência e a voz que a Ordem tem hoje é fundamental. Se assim não fosse, nós não seríamos chamados a participar em tantos diplomas, em tantas atividades. Eu dou-lhe alguns exemplos apenas. Tivemos muitas consultas e permanentes em que
Diplomas como o do testamento vital, diplomas como o dos cuidados paliativos, diplomas como o da segurança privada, diploma como o das cartas de condução, o Plano Nacional de Saúde, os programas de saúde, tudo o resto e outros que ainda estão em desenvolvimento, são a prova evidente de que os psicólogos em 3 anos ganharam uma voz. Aliás, ter um debate na televisão hoje em dia, ao fim de 3 anos, para uma ordem parece um bom sinal e um sinal de uma vitalidade de uma ordem. E por isso, quando se fala de internacionalização, talvez, não sei, o Sr. Professor entendeu uma coisa que é muito importante. A preocupação da Ordem sempre foi e sempre será com colocar psicólogos e divulgar aquilo que os psicólogos podem fazer. A internacionalização é algo que aconteceu ao mesmo tempo e foi possível fazer depois de uma intervenção da Ordem, que é uma intervenção que está muito preocupada com os membros, como eu já disse. A internacionalização serve o quê? A internacionalização serve para criar oportunidades aos psicólogos, para permitir que os psicólogos possam atuar em cenários que transcendam exclusivamente Portugal, serve para defender os interesses dos psicólogos em organizações internacionais, porque nós hoje não podemos esquecermos disso. Estamos numa situação em que muito daquilo que acontece é decidido em Bruxelas, é decidido noutros cenários internacionais, e não podemos prescindir de maneira nenhuma disso, e serve para que uma organização que é recente e é jovem possa fazer uma coisa muito importante, que é aprender rapidamente com os outros como é que se faz. E por isso é que nós podemos fazer estas realizações. E por isso, esse mal-estar que o professor encontrou, com certeza entre os seus adeptos, e é natural que tenha encontrado, eu não o conheço. Eu conheço um conjunto de atividades muito extensas, com certeza que imperfeitas, porque a Ordem em 3 anos, naturalmente, teve que montar toda uma estrutura. E isto não é fácil. Não é fácil organizar 19.900 pessoas que neste momento têm a Ordem, montar uma estrutura para responder a 19.900 pessoas. Sr. Doutor. Ora bem, aquilo que eu quis dizer com a referência às questões de internacionalização é que eu não ponho de fora que a questão da internacionalização é, de facto, importante. Mas parece-me que é bastante mais importante que os psicólogos portugueses se sintam valorizados perante a população, a própria população em termos gerais sinta que há uma resposta que nós podemos dar. Ainda muito recentemente foi referenciada a Lei de Saúde, portanto, no dia das questões da saúde mental, foi referenciada a importância do apoio psicológico e do quanto um psicólogo pode fazer em termos de ajuda às populações em geral, e eu diria que a esse nível é preciso claramente criar as condições para que os psicólogos efetivamente trabalhem e trabalhem mais, porque ninguém melhor que os psicólogos sabe fazer ou sabe desenvolver programas de prevenção para as questões da saúde e da doença mental. Ninguém melhor que os psicólogos pode coadjuvar outros níveis, como por exemplo na educação, para despistar crianças em risco educacional ou então até em risco para as questões mais desviantes. E nós queremos ver, de facto, que seja possível que a Ordem se incida mais o seu interesse a este nível. As questões internacionais, não as pondo, como disse, de parte, não me parece que sejam prioritárias nesta fase em que, e eu não ponho isso de fora, é evidente que a direção anterior teve que, de facto, trabalhar no sentido de pôr cá fora um conjunto de normativos que eram essenciais ao funcionamento da profissão. Eu penso é que depois algumas das coisas que se calhar estariam na expectativa dos profissionais foram, de facto, defraudadas nesse sentido em que se calhar esperar-se-ia uma maior capacidade de resposta perante questões concretas que os profissionais muitas das vezes colocam, e queriam ver a Ordem a poder ter uma comunicação, digamos assim, bionívoca para lhes dar respostas em tempo útil a questões profissionais. E como digo, quando eu falo deste mal-estar, eu falo deste mal-estar e não sei se são meus apoiantes ou não, mas são sobretudo pessoas que quiseram ser esclarecidas com as nossas sessões. E, portanto, as pessoas falaram disso, não é? Não posso agora particularizar se efetivamente serão ou não nossos apoiantes, mas foi um mal-estar que eu senti, que os colegas da campanha sentiram e que é retratado, de facto, em muitas circunstâncias. Aparece com referências no Facebook e noutros fóruns de discussão. E, portanto, eu estou realmente preocupado em que os psicólogos portugueses não só consigam ser melhores profissionais, por um lado, mas que o público em geral consiga reconhecer nestes profissionais uma ajuda efetiva aos seus problemas, às suas necessidades, e é nesse sentido que eu estou aqui para me candidatar. Sr. Doutor.
Bom, eu penso que temos provas dadas aqui, muito claras. Eu diria que, de alguma forma, a Ordem tem-se pautado sempre um trabalho de demonstração, inclusivamente, o professor Abrunhosa estava a falar exatamente disso. Ainda hoje saiu um artigo no Diário de Notícias meu sobre este assunto, sobre quanto é que se gasta em saúde mental, o que é que se pode fazer, qual é o contributo dos psicólogos. Ora, isto significa que se nós conseguimos chegar, e eu já o disse várias vezes, como o fizemos, aliás, noutras alturas, nós publicamos relatórios, é um trabalho importantíssimo da Ordem, sustentado em evidência científica, publicamos relatórios que são utilizados como instrumentos para o poder político poder tomar decisões. Fizemos para a evidência científica relativamente à efetividade das intervenções, estamos a preparar outros para a área da educação e para a área da saúde. E por isso, o que nós temos são um conjunto de trabalhos que têm sido muito bem acolhidos, inclusivamente, e que são muito importantes para os psicólogos. E ideias muito claras. Por exemplo, ainda recentemente trabalhamos, e estamos a trabalhar com o Ministério da Saúde, a pedido também de algumas informações, a questão do cheque psicólogo, que é uma proposta clara de fazer o quê? Com que haja uma maior acessibilidade do público em geral para os serviços de psicologia e para que os psicólogos também possam ser servidos em termos de terem mais capacidade de prestar serviços. E por isso temos aqui um conjunto de iniciativas, que não param aqui naturalmente, e que são extremamente importantes. Eu diria também uma coisa muito fundamental, a defesa da profissão. Sim, mas doutor, tem feito valer essas necessidades da profissão junto do poder político? Sim. Eu recordo que muito recentemente houve uma determinação ministerial que limita consideravelmente a entrada dos psicólogos nas escolas, que está a ser mesmo um problema neste arranque de um ano letivo controverso a este nível. É apenas uma das muitas questões que têm sido levantadas. É verdade, mas não é uma limitação. Ou seja, o que é que acontece? Houve um aumento, de facto, inicial do número de psicólogos, que nós achamos que era insuficiente, e depois houve uma diminuição dos horários. E nós temos um trabalho feito aí, temos um protesto feito junto ao Ministério, pedidos de audiência exatamente para resolver esse tipo de assunto. Mais do que isso, é exatamente porque nós fazemos o nosso trabalho de casa, é exatamente porque fazemos esses estudos que sabemos o que é que falta em Portugal. E sabemos, por exemplo, que faltam 750 psicólogos em termos de intervenção educativa, mais de 1.500 na saúde, no Serviço Nacional de Saúde. Como é que sabemos isto? Trabalhamos para isso, fazemos o trabalho que permite fazer tirar estas conclusões. E fazemos uma defesa importante da profissão. É importante que se saiba, porque a Ordem é recente, que a profissão muitas vezes era praticada por pessoas sem capacidade e competência para tal. E nós já fizemos mais de 200 intervenções para repor ou para esclarecer as pessoas e também para mandar para o Ministério Público, quando isso era o caso, como é que verdadeiramente as pessoas estavam no exercício legal da profissão. E por isso este é um trabalho de defesa, um trabalho extremamente importante, que passa naturalmente por tudo isto que aqui está constituído e que é fundamental. E talvez até destacasse um aspecto, que é, em Portugal, pela primeira vez, os seguros de saúde contemplam as consultas de psicologia de uma forma clara. Isto era uma exclusão importantíssima dos seguros de saúde. Nós temos pela primeira vez um seguro de saúde que pode ser comprado, adquirido pelas pessoas, que contempla consultas de psicologia, com um adicional importantíssimo, que é a capacidade de autonomia dos psicólogos que nós queremos afirmar. Pela primeira vez também, nós não estamos dependentes de outra profissão para tutelar a nossa atividade, ou para dizer que tem que ir ao psicólogo. Nós somos responsáveis por isso, e esta extensão desta tutela da profissão é muito importante. É muito importante. Aqui, começa por ser aqui, começa a arrastar outros serviços também, vai se estender também junto das entidades de saúde e depois terá um papel importante nas outras áreas. Sr. Doutor, Pois, tem vindo mesmo a defender que falta um lobby junto do poder político. Pois é isso que falta aos psicólogos. Com certeza, é que o que acabou de ser dito, de facto, é uma evidência, não é? Há falta de psicólogos em vários contextos. Eu não diria propriamente que às vezes há psicólogos a mais, mas há de facto psicólogos por colocar em determinados contextos e não tem sido possível, de facto, pressionar de forma adequada junto das várias entidades para que estes lugares de trabalho fossem criados. Em boa verdade, esta questão que colocou há bocadinho da educação, não é? Foi um revés para todos nós. Eu não gostaria que isso tivesse acontecido e gostaria de ter visto algum trabalho a montante para evitar que depois apenas pudéssemos reagir a um facto consumado, o que não deixa de ser importante, mas em boa verdade, quer dizer, de pouco consola efetivamente quem perdeu um posto de trabalho ou que neste momento não consegue aceder a ele. Portanto,
O meu entendimento acerca disto é que não basta dizer, ou não basta aparecer um conjunto de pessoas a dizerem os psicólogos são precisos, os psicólogos são úteis, etc, etc. Nós sabemos disso, já sabemos disso há muito tempo. Agora, precisamos é que sejam criados, de facto, mecanismos que empurrem efetivamente os psicólogos para estes locais, porque, como disse, há muito trabalho a fazer na prevenção primária, na saúde mental, nas questões da delinquência, nas questões das dificuldades de aprendizagem e, portanto, não basta já dizer que o psicólogo é preciso criar lá o lugar. E criar o lugar, efetivamente, parte de alguma capacidade de influenciar quem decide. E, portanto, eu prefiro pensar que nós podemos trabalhar efetivamente a montante e conseguir criar esses locais previamente do que depois, enfim, sermos reduzidos à evidência de que, afinal, à última da hora, por cortes daqui ou cortes de acolá, nós acabamos por ser mais uma vez o parente pobre deste processo e isso, de facto, agrada-me pouco, sabendo nós também que é preciso que a população seja respeitada também nos seus anseios e nos seus desejos. Ainda muito recentemente, e estando na Madeira, posso-lhe dizer que, por exemplo, o reconhecimento do trabalho dos psicólogos aí é extraordinário, sobretudo no trabalho relacionado com as catástrofes que têm surgido, e tem havido ali uma capacidade de inserção profissional dos psicólogos muito boa, que, por exemplo, se calhar nós aqui não conseguimos ver no continente. E é nesse sentido que eu acho que os portugueses em geral e os psicólogos aqui em particular merecem ser melhores serviços. Bom, eu acho que se calhar não fiz bem entender quando se tem uma lei de cuidados paliativos que depois tipifica atividades onde as equipas têm obrigatoriamente psicólogos, quando se tem uma lei de segurança privada onde tem que se fazer avaliações psicológicas obrigatoriamente que não estavam lá. Quando se tem uma lei de avaliação de condutores onde é importante fazer todo um conjunto de avaliações psicológicas que não estavam tipificadas. Tudo isto introduz trabalho e por isso essa ideia de que não estamos a fazê-lo é completamente errada, na medida em que é exatamente através dos mecanismos de influência legislativa das respostas que aqui acontecem que isso é feito e não é por reivindicação. A reivindicação é um aspecto secundário, e importante também, para todos os efeitos, mas isto está feito exatamente a montante, está feito porque a Ordem, que é forte e quer ser forte e quer se afirmar dessa maneira, tem feito um trabalho junto dos ministérios, tem feito um trabalho junto das comissões e tem conseguido mudar os instrumentos que introduzem a possibilidade dos psicólogos trabalharem. Porque quando não estamos a falar de coisas pequenas, quando estamos a falar de seguro de saúde ou quando estamos a falar de cheque psicólogo, isto tem uma influência significativa sobre o número de pessoas que podem ser contratadas em Portugal ou que podem prestar serviços. E isso está feito. Esse é um trabalho que ninguém pode esquecer, porque é um trabalho de organização, não só interna, mas de promoção e de criação a montante, como dizia, dos lugares de psicólogos. Senhores, agradeço a presença neste último jornal. Ficam aqui algumas ideias, também algumas propostas. Dr. Rui Abrunhosa Gonçalves, foi um prazer enorme tê-lo aqui connosco. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço ao Porto Canal esta oportunidade. Obrigado também. Muito obrigada também pela sua presença neste último jornal, neste especial debate com os dois candidatos a bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses.